Olá pessoal, agora nesse vídeo a gente vai falar da continuidade sobre a trigonometria na circunferência trigonométrica e agora a gente vai falar sobre dois principais resultados, né? Que é a relação entre as razões trigonométricas e sobre a relação fundamental, tá bom? Então agora a gente vai retomar o que a gente falou sobre a tangente, a definição da tangente na circunferência trigonométrica. Pronto, então retomando, olha, a gente vai pegar, vai traçar uma reta exatamente no ponto 1, 0, que é esse ponto aqui, certo? E ela vai ser perpendicular ao eixo ali dos cossenos, paralelo ao eixo dos senos, ok? Então esse aí vai ser o eixo das tangentes. E onde a gente vai verificar onde está a tangente, a gente vai prolongar. Ali você quer saber a tangente de alfa, ali está o ângulo alfa. Você vai prolongar. Onde bater é a tangente de alfa, na ordenada, certo? Você também pode pensar assim, ó, que a medida disso daqui, a medida algébrica é a tangente de alfa, tá bom? Pode pensar desse jeito. Ok. Mas tá, definiu desse jeito, mas de onde saiu? Por que pensaram desse jeito? Que isso é uma definição. Por que pensaram desse jeito? Porque nesse lugar aqui vai ficar mantida as relações que a gente já conhecia. Que relação que eu estou falando? Primeiro, tangente é igual ao seno sobre cosseno, tá? E olha só que interessante. Para isso, nós vamos enxergar o seguinte. A gente vai traçar aqui uma perpendicular, porque fazendo isso, eu vou conseguir ver, ó, eu vou conseguir ver esse triângulo, certo? Esse triângulo ali, ó, retângulo, tá? O que eu sei desse triângulo retângulo usando a trigonometria? O que eu sei? Eu sei o seguinte, que o tamanho disso aqui, ó, é o seno de alfa, a medida algébrica dele. E esse aqui, ó, é o cosseno de alfa. Então a gente tem um triângulo retângulo e a gente conhece todas as medidas dele. Mas nós também temos esse outro triângulo, ó. Certo? Deixa eu pintar ele aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Esse outro triângulo. Ok? E o que a gente sabe desse triângulo? Que esse lado aqui mede a tangente de alfa, certo? E esse lado, ó, mede 1, porque essa que é a definição da circunferência trigonométrica. Ela é uma circunferência de raio 1, que tem os eixos. Então, olha só, agora eu posso até tentar fazer aqui os triângulos separados, só para a gente ver, né? A gente tem o triângulozinho ali, né? Que tem aqui, que tem o seno de alfa, cosseno de alfa, e aqui é 1. E a gente tem um triângulo maior, que é semelhante, certo? Tudo bem que é semelhante? Ó, ele tem os ângulos iguais, ele tem o alfa, o tangente, e esse aqui, ó, ângulo correspondente, o triângulo grande e o menorzinho são semelhantes. Então aqui vai ser 1 e a tangente de alfa. Então pronto, olha só. Como eles são semelhantes, é só fazer o seguinte, né? Ó, a gente fala assim: este está para este, assim como este está para esse. Ou contra. Opa, o que eu fiz ali? Eita, nós. Ele tem cada coisa. Ó. Este está para. ele gosta. Está para este. Assim como. Vamos pegar outra cor aqui. Assim como este
está para este. Certo? Então, agora é só a gente pegar a tangente de alfa está para o seno de alfa, assim como 1, esse 1, está para cosseno de alfa. Então pronto, daqui a gente tira o seguinte, que tangente de alfa dividido por 1 é tangente de alfa, que é igual ao seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Tudo bem? Mas professor, e se o cosseno for zero? Aí não vai ter cosseno de alfa, não, né? Você vai dar problema ali. Não pode ter divisão por zero. Aí que tá. Olha só. Se o cosseno for zero, né? O que vai acontecer? Não tem como ter essa definição aí, tá? Justamente porque não vai ter a tangente, tá certo? Desculpa, não vai ter a divisão, exatamente. Então, só comentando um pouquinho mais. E se o cosseno de alfa for zero? Nunca vai ser zero, nesse caso, tá bom? Por quê? Nunca vai ser. Porque olha só, você tem aqui a circunferência trigonométrica. Você tem aqui o eixo das tangentes. O que significa cosseno zero? Cosseno zero significa, aqui é o eixo dos cossenos, ó, o que está deitado. Então quer dizer que o cosseno tem que ser zero. Aqui tem que ser na origem. Tem que ser na origem, é isso que eu quis dizer. Veja só, se o ângulo for de 89 graus, ele vai ficar bem pertinho. E o cosseno, ó, vai ser bem pequenininho. Se o ângulo for ainda maior, for 89,9999, ele vai ficar muito pertinho aqui do eixo, lá de cima, muito. Então quer dizer que ele vai ficar muito próximo aqui do zero. Mas quando for então exatamente no zero, quer dizer que o ângulo é 90. E se o ângulo é 90, essas duas retas são paralelas. Se elas são paralelas, óbvio, nunca se cruzam. Essa é a definição de paralela. Só que a tangente é o ponto onde elas se cruzam. Não se cruzam, enfim, tá bom? Então, para a tangente existir, se existe a tangente de alfa, tá? Isso implica que alfa é diferente de 90. Só de 90? Não. Também é diferente de 270. 270 por quê? 90 mais 90 mais 90. Então, se o ângulo for aqui, 270, também não vai existir. Então, se existe a tangente de alfa, o alfa não pode ser 90, não pode ser 270 e, consequentemente, não existe o cosseno de alfa. Não existe, não. Não é essa a palavra. Logo... Opa, peraí. Foi. Então, implica também que o cosseno de alfa ele vai ser diferente de zero, porque ele vai ser zero quando for 90 e quando for 270. Ok? Olá, então, continuando aqui, vamos falar agora da relação fundamental. Imagina que você tem aqui um ponto
uma imagem de um ângulo aqui que é alfa, certo? E agora você pode formar aqui um triângulo traçando a, uma perpendicular, certo? Então quer dizer o seguinte, que daqui até aqui mede seno de alfa, e daqui até aqui mede cosseno de alfa. Como estamos na circunferência trigonométrica, aqui vai ser 1. Isso é um triângulo retângulo, pronto. A gente pensa no teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Um cateto mede seno ao quadrado de alfa, mais o outro cateto ao quadrado, que é o cosseno quadrado de alfa, que é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Ok? Essa aqui vai ser, então, a relação fundamental. Tá certo? E aí pode ser qualquer ângulo, não tem aquela restrição da tangente. Tá bom? Ah, mas e esse quadrado está em cima do símbolo seno? A gente vai fazer isso, tá? Por quê? Observação. Seno ao quadrado de alfa, tá? A gente quer dizer que é assim, ó. É uma maneira só para não ficar colocando parênteses. Isso é diferente de seno de alfa ao quadrado. Porque aqui, quem que está ao quadrado? É o alfa. Tudo bem? Vamos falar com exemplos. Ops. Imagina o seguinte, você vê um negócio assim, ó. Seno ao quadrado de 30. O que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte. A gente está falando o seguinte, que isso é seno de 30. Tudo isso ao quadrado. E o seno de 30 a gente sabe que é meio. Então é meio ao quadrado, que vai ser 1/4. Mas o seno de 30 ao quadrado, quem está ao quadrado é o 30. Então isso seria como seno de 900. Entende? Tem significados diferentes. Então vamos colocar aqui uma coisa aqui de observação, tá? Então tomem cuidado com essa maneira de escrever. Tudo bem, gente? Bom, pessoal, então vamos finalizar aqui com um comentário, tá? A gente está trabalhando com medida algébrica. A medida algébrica ela vai falar também do sentido. A gente vai carregar o sinal negativo para dar uma ideia do sentido, se está para lá, se está para cá, se está para cima, se está para baixo. Ok? Então, olha só. Quando a gente viu lá em cima que a tangente de alfa é igual ao seno sobre cosseno de alfa, isso também vai se manter quando estiver nos outros quadrantes. Olha só. A tangente a gente vai definir aqui, né? Nesse eixo. Mas, ó, se você tiver assim um ângulo assim, ó, aqui, tá? Quem que é o alfa? Esse é o alfa. Repare o seguinte, que o seno de alfa, tá? É esse, seno de alfa. Vamos desenhar aqui o triângulo, tá? Se aqui é o seno de alfa, aqui também é, né? Seno de alfa. E se aqui é o cosseno, ótimo, cosseno de alfa tá aqui, né? Cosseno de alfa. Tá aqui esse triângulo. Repare o seguinte,
que a tangente tá lá para baixo, ó. Você tem que passar o eixo e ir até lá que é a tangente. A tangente é negativa. Outra forma de escrever negativa é menor que zero. Certo? Ué, mas vai dar certo? Vai. Porque olha só, o seno não está para cima, o seno é positivo. E o cosseno está para baixo, então é negativo. Então olha só, nesse caso aqui, o que eu quero mostrar é, quando você escreve tangente de alfa, que é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, isso aqui é negativo. Claro, é uma igualdade, lá também vai ser negativo, mas veja lá na figura. Por que isso vai ser negativo? Porque o de cima é maior que zero e o de baixo é menor que zero. Vocês estão entendendo? A medida algébrica vai carregar o sinal. E isso não vai ser problema. Vai se manter pela definição. A definição é pensada para essas coisas darem certo. Ok? Quando a gente traça aquele eixo ali e fala que aquele negócio é tangente, ótimo, é isso mesmo. A gente vai manter todas essas questões, tá bom? É isso. Ah, mas ali não é o alfa do triângulo e tarará. Enfim, é assim.